a vocês hoje uma história que diz respeito à nossa própria origem. Há muitos e muitos anos atrás, olha, bota anos nisso, lá para 1500 existiam duas situações diferentes nesse planeta. De um lado ficava a Europa, que era uma terra onde existiam reis, castelos, e de um outro lado, bem distante da Europa, existia uma terra que não se conhecia. E os homens ficavam curiosos para saber o que tinha do outro lado. Afinal de contas, o que será? Será que estamos sozinhos aqui? Olhavam para o horizonte e não viam nada. Será que lá do outro lado não tem nada mesmo? Ficavam curiosos. Tinham muitos homens, muitos homens, com uma coisinha aqui na cabeça pensando: não, nós temos que ir para outros lugares. E assim fizeram. Na Europa, que era esse mundo que as pessoas ficavam curiosas pensando que existia no outro mundo, que era chamado esse mundo, a Europa, de Velho Mundo. E esse outro mundo que não se conhecia era chamada Novo Mundo. Um novo mundo, um novo horizonte. E foi assim que fizeram. Esses homens curiosos pegaram caravelas, barcos enormes e saíram navegando. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. E nessa sua viagem, ele encontrou uma terra linda, belíssima. E nessa terra, ele aportou. Havia nessa terra muitos índios. E olha, os índios têm a pele escura, né? Mais morenos que nós. E quando ele chegou, os índios... Ah! Meu Deus, o que é isso? De onde é que saiu essa gente tão branquela? Branquela igual a minha, é claro, né? Tudo branquela. E os índios na deles, né? Os europeus acharam, exatamente os portugueses, acharam essa terra lindíssima. Pássaros exóticos, a mata fechada, tudo desconhecido. Tudo para eles era desconhecido. E quando eles aportaram nessa terra, eles falaram exatamente assim. Olha, espera um momentinho, gente, um momentinho. É que eu não enxergo bem. E para ler eu tenho que usar um óculos de verminha, assim, bem vermelho assim. Capitão, essa terra traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras. Umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima toda plana e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, ela é toda praia, muito plana e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. E nesse momento, gente, vou tirar o óculos, é claro, né? Agora eu não sou mais velhinha assim. E nesse momento, gente, essa terra passou a ser chamada Brasil. O nosso Brasil, gente. Foi assim que ele foi descoberto. Mas não para por aí essa história. Ela continua e o Brasil, gente, não criou-se um país independente. Como ele foi descoberto por Portugal, que na verdade descobriu essa terra, ele tornou-se o quê? Colônia de Portugal. E como eu falei, o rei mandava em tudo.
E o povo apenas obedeciam. E com o Brasil não foi diferente. E toda a nossa riqueza que era produzida aqui, a riqueza mineral, que seriam o ouro, as pedras preciosas, elas iam para onde? Para Portugal. Porque nós éramos o quê? Nós éramos colônia dos portugueses. E assim foi se desenvolvendo a nossa história. E vieram também outros povos para cá. Infelizmente, esses outros povos que vieram para cá, vieram como escravos, vieram presos a correntes, porque eles vinham para trabalhar na terra, essa terra que ia produzir para a metrópole que era Portugal, porque Portugal era a metrópole, Brasil era o quê? A colônia. Estou repetindo isso que é para vocês não esquecerem, não pode esquecer isso, isso faz parte da nossa história, mas isso também é matéria de estudo, gente, essa historinha vai longe. E o Brasil, gente, continuou por muito tempo como colônia. Mas chegou um dia que a metrópole Portugal se viu apurada. Porque os franceses queriam... Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá 1 mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Um acordo com Portugal, e Portugal não aceitou esse acordo. E os franceses, por mando de Napoleão Bonaparte, que vocês vão ouvir falar muito nele, foram para cima de Portugal. No Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Lá, eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo, mas já que eles me querem como inimigo, voilà. O rei de Portugal, Dom João, veio fugido para o Brasil. Fugiu para o Brasil, trouxe a corte toda. Trouxe tudo, trouxe filho, trouxe mulher, trouxe tudo que ele via, ele trouxe para cá. Veio para o Brasil. Dança, ora pois. A guia! Só embarca quem tiver a guia assinada pelo intendente pagador. Abram alas para a Duquesa de Cadaval. Abram alas para o Marquês de Alegrete. A corte portuguesa embarca às pressas para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, né? Como o Brasil era uma colônia, um rei não podia viver numa colônia. Imagina, um rei numa colônia! Ele instituiu várias coisas aqui, ele fez muitas melhorias nessa terra. Porque, afinal de contas, um rei precisa, né, de alguma coisa melhor do que apenas uma colônia com uns índios para obedecerem. E assim ele criou a Biblioteca Nacional, criou o Museu Nacional, criou várias instituições. O Banco do Brasil, imagina, gente, o Banco do Brasil. Isso tudo foi criado aonde? No Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro era onde ficava a família real. Mas as coisas mudam, né? Pois é, mudam. Portugal precisou do Brasil. Mas as coisas em Portugal se acalmaram, né? Os franceses se acalmaram e o rei Dom João, a corte portuguesa, precisou voltar para Portugal. Daí Dom João resolveu deixar aqui o seu filho, Dom Pedro I. Mas chegou lá pelas tantas, Dom João quis que Dom Pedro voltasse com ele para Portugal. Mas Dom Pedro não quis voltar para Portugal e ele disse, num dia memorável que ficou conhecido como o dia do fico: se é para o bem desta nação, eu digo ao povo que ficou. Ficou, gente. Ficou aqui e ele foi o primeiro
primeiro rei do Brasil. Na verdade, ele era o imperador do Brasil. Mas o imperador o que é, gente? É um rei. Ele tem todos os poderes do rei. Mas isso não aconteceu assim, dessa forma como eu estou falando. Ele ficou como rei, ele ficou... Não! Foram muitas histórias por aí. As pessoas faziam pressão, a sociedade fazia pressão e tudo mais. Até que um dia ele resolveu que o Brasil seria independente, sim, de Portugal. E disse, também num dia bem conhecido, que foi o dia 7 de setembro, no Ipiranga, ele falou dessa forma: independência ou morte? Não foi assim, tão fácil assim não. Houveram guerras, né? Houveram revoluções, o povo português não aceitou muito a ideia. Imagina, toda a riqueza do Brasil ia para Portugal, como é que eles iam aceitar uma coisa dessa? Não é? Então houveram muitas coisas, mas mesmo assim Dom Pedro foi firme e proclamou a independência do Brasil de Portugal. A partir desse momento, então, o Brasil tornou-se o quê? Uma monarquia. Ele tinha rei, ele tinha súditos, né, que era o povo. Ele tornou-se um país independente com o seu reinado próprio. E Dom Pedro governou essa terra por um longo tempo. O povo só fazia o quê? Obedecia. Obedecia, como, sabe aquelas histórias de conto de fadas, que tem o rei, né, todo poderoso, com todo o poder, que é soberano. É soberano por quê? É soberano porque dele emana todo o poder. Tudo sai dele. Isso aconteceu no Brasil. Dom Pedro I morreu, ficou no seu lugar Dom Pedro II, que governou o Brasil também por um longo tempo. Um tempo que já começava a ser meio tumultuado, do qual o povo já estava de olho. Que história é essa do rei? Tudo é o rei que manda, não é bem assim. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Só temos que fazer o que ele manda. Ficaram tudo assim. E essa história foi se prolongando por muito tempo. E Dom Pedro II já estava assim, balançando. E isso foi. E as coisas foram acontecendo e o povo foi ficando cada vez mais esperto. O povo estava descontentíssimo. Também, né, gente? Tinha muita gente escrava nessa terra. Viviam homens livres e escravos. E tinha uma filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, que, por pedido do povo, né, que o povo já estava saturado daquela situação, libertou os escravos. Isso também, essa libertação dos escravos, beneficiou uma parte e, claro, a outra parte ficou sem a mão de obra para fazer a sua lavoura, para fazer as suas... as madames ficarem de madames, né, e as escravas fazerem o serviço doméstico. Tudo isso, então, quer dizer, a abolição da escravatura foi uma coisa muito boa que aconteceu nesse país, que tentou igualar todos. Só que teve uma parte também que ficou descontente. E o povo também começou a ficar, como eu disse para vocês, já saturado de ter um rei, de ser mandado. E aquela situação foi ficando cada vez mais complicada. E eles ouviram falar e tiveram notícias, muitas notícias do exterior, que havia uma tal de república. Onde, o que acontecia na república? Havia um presidente. E esse presidente era eleito por uma boa parte da população. E o que aconteceu então? Houve no Brasil a proclamação da República. Por todo esse descontentamento com a coroa, com a monarquia, não é? Com o rei absoluto, que o poder era só dele, houve então a proclamação da República, que é o nosso atual regime de governo, não é? Para vocês não esquecerem, vamos frisar bem, vamos botar na nossa cabecinha que o rei manda em tudo, né? Quando tem rei, ele manda em tudo, usa coroa na cabeça, é um símbolo do reinado, da monarquia, tem súditos, que é o povo, e manda em tudo sozinho. Ele manda e os outros só
obedece. Já o presidente, não, gente, o presidente não. O presidente, ele é escolhido pelo povo, que é o povo que escolhe, né? Através de uma eleição. Ele usa uma faixa presidencial, ele é muito importante, não é? E ele é o presidente. Mora onde? O presidente mora onde? O presidente do Brasil, por exemplo, ele mora onde? Ele mora em Brasília, no Palácio da Alvorada. É só para vocês ficarem com isso assim, bem claro, tá bom? Então, bom, tchau para vocês. Era isso que eu tinha que dizer. Beijinhos, beijinhos. Tchau. Dá tchau. Boa tarde. Não, eu sou obrigado. Eu já O apareci. objetivo final aqui é que eu apareça. A Matheus aparecendo, eu tô Centro da sem história. voz. Eu Precisava tossir. E ela... A Lívia, a Tássila vai tomar água, vai ficar sem voz. E aqui a gente faz um agradecimento público, né, tia? Mas como é que é o nome da tia? Adelaide Maria, é que eu chamo Maria. Não, Adelaide. Adelaide? Eu queria fazer um agradecimento especial aqui pra Adelaide. Meu pai nessa feira. Lá. Ai, adorei. Lala é lindo. Aí, claro, o Carlos, né? O Carlos. Esqueci. É um Carlos. mestre da mídia. Carlos de filme, assim. Como assim? Muito bem. Carlos, nada disso. Ficou horrível. Tá bom, gente. É bom. Valeu.